Memorando número 3.14217, EMBM. Assunto: resgate e recuperação de vítima em águas poluídas. Aos comandantes operacionais de bombeiros, 1º ao 6º COB. Ao diretor de apoio logístico, DAO. As ações operacionais de resgate e recuperação de vítimas em águas poluídas serão regidas por este memorando até a devida inclusão deste tema em Instrução Técnica Operacional, ITO. Considera-se como resgate o termo utilizado para designar a guarnição e atividade especializada, oriunda do salvamento, em salvar vidas humanas, garantindo acesso à vítima e sua retirada do local de risco bem como fornecimento de suporte básico de vida e demais ações de atendimento pré-hospitalar, de acordo com a prescrição da Instrução Técnica Operacional 01 Atualização 2015. Considera-se como recuperação como o ato de retirar corpos, cadáveres e partes cadavéricas, ou bens materiais de ambiente submerso entre outros locais, de acordo com a prescrição da Instrução Técnica Operacional 01 Atualização 2015. 1.3 Considera-se, a nível deste memorando e a nível operacional no CBMMG, água poluída como as águas impróprias para balneabilidade, quando no trecho avaliado, for verificada a ocorrência de critérios estabelecidos pelo CONAMA, dos quais, para o CBMMG vale destacar: incidência elevada ou anormal, na região, de enfermidades transmissíveis por via hídrica, indicada pelas autoridades sanitárias. Presença de resíduos ou despejos, sólidos ou líquidos, inclusive esgotos sanitários, óleos, graxas e outras substâncias, capazes de oferecer riscos à saúde ou tornar desagradável a recreação. Floração de algas ou outros organismos, até que se comprove que não oferecem riscos à saúde humana. Outros fatores que contraindiquem, temporária ou permanentemente, o contato primário, como por exemplo, derramamento de óleo e extravasamento de esgoto, a ocorrência de toxicidade, e, no caso de águas doces, a presença de moluscos transmissores potenciais de esquistossomose e outras doenças de veiculação hídrica. Para o devido conhecimento e controle, os comandos operacionais executarão o levantamento dos cursos de água poluída, imprópria, de suas respectivas áreas de articulação, conforme o conceito e previsão da Resolução CONAMA nº 274, de 29 de novembro de 2000. Tal informação deverá ser adquirida junto ao órgão ambiental concessionária de águas que opera no município em lide com um prazo máximo de 60 dias após a publicação deste memorando. Com base em pesquisas e dados acadêmicos científicos, vide estudo anexo a este memorando, é improvável a sobrevivência, ressuscitação de afogados com mais de 30 minutos de submersão em águas com temperatura superior a 6 graus centígrados. Considerando os tempos de submersão como também a temperatura média das águas em Minas Gerais, que é em torno de 23 graus centígrados, ficam estabelecidas as seguintes ações e condutas operacionais de resgate e recuperação de vítimas em águas poluídas. 3.1 Condutas a serem adotadas em caso de processo de afogamento presenciado por BM ou testemunha ocular idônea com tempo de submersão em águas poluídas de até 30 minutos, adotar as condutas a seguir, na ordem. Alcançar. Esta técnica se caracteriza por alcançar a vítima com um remo, escada, ganchos ou outros artefatos disponíveis, desde a margem sem que o bombeiro militar tenha contato com a água poluída. Lançar. Técnica que compreende arremessar algum dispositivo flutuante, como boia circular com corda, saco de arremesso ou lifebelt, desde a margem sem que o bombeiro militar tenha contato com a água poluída. Caminhar. Tratando-se de locais rasos, consiste em caminhar até a vítima usando equipamento apropriado, botas impermeáveis, roupão sanitário, sem contato com a água poluída, e em seguida fazer o resgate da vítima. Remar. Utilização de uma embarcação na superfície da água para efetuar o salvamento caso a correnteza permita ou mesmo a execução de busca de superfície para tentar localizar o corpo da vítima em uma área maior, sem contato com a água poluída, e em seguida fazer o resgate da vítima. Nadar é mergulhar, devido à possibilidade real de sobrevivência do afogado, não tendo a roupa seca para mergulho. Entrar na água somente se tem a localização exata ou visualização da vítima e se o ambiente não oferece alto risco como vertedouros de barragens e represas, barragens de rejeitos e lagoas tóxicas de refinarias, mineradoras, indústrias ou outro local que ofereça alto risco. Com disponibilidade de roupa seca, o BM deverá utilizá-la. As condutas descritas acima deverão ser executadas de acordo com a sequência estipulada. Caso não seja possível ou viável a execução de algumas das ações, alcançar, lançar, caminhar, remar e nadar mergulhar, o bombeiro militar deverá cumprir a próxima ação, com um total enfoque na segurança. 3.2 Condutas a serem adotadas em caso de afogamentos com mais de 30 minutos de submersão, adotar as condutas a seguir, na ordem. A alcançar. Esta técnica se caracteriza por alcançar a vítima com um remo, escada, ganchos ou outros dispositivos disponíveis, desde a margem sem que o bombeiro militar tenha contato com a água. B. Lançar. Técnica que compreende arremessar algum dispositivo flutuante, como boia circular com corda, saco de arremesso ou lifebelt, desde a margem sem que o bombeiro militar tenha contato com a água poluída. C. Caminhar. Tratando-se de locais rasos, consiste em caminhar até a vítima usando equipamento apropriado, botas impermeáveis, roupão sanitário, e em seguida fazer a recuperação da vítima.
D. Remar, utilização de uma embarcação na superfície da água para efetuar a recuperação caso a correnteza permita ou mesmo a execução de busca de superfície para tentar localizar o corpo da vítima em uma área maior, sem contato com a água poluída, e em seguida fazer a recuperação da vítima. E nadar é mergulhar, somente com roupa de exposição adequada, roupa seca de mergulho com total proteção ao contato com a água poluída. As condutas descritas acima deverão ser executadas de acordo com a sequência estipulada. Caso não seja possível ou viável a execução de algumas das ações, alcançar, lançar, caminhar, remar e nadar e mergulhar, o bombeiro militar deverá cumprir a próxima ação, com total enfoque na segurança. 3.3 Condutas a serem adotadas em caso de incidentes com veículos submersos em águas poluídas com a possibilidade de formar bolsão de ar dentro do veículo. Considere a possibilidade de encontrar vítimas vivas. Adotar as condutas a seguir, na ordem. Localizar. Esta técnica se caracteriza por localizar o veículo e possíveis vítimas, sem que o bombeiro militar tenha contato com a água. B. Nadar e mergulhar. Com disponibilidade de roupa seca, o BM deverá utilizá-la. Não tendo a roupa seca para mergulho ou roupão sanitário, bota impermeável, para locais rasos, entrar na água somente se tem a localização exata ou visualização do veículo, desde que haja possibilidade de presença de vítimas em seu interior e se o ambiente não oferece alto risco como vertedouros de barragens e represas, barragens de rejeitos e lagoas tóxicas de refinarias, mineradoras, indústrias ou outro local de alta letalidade. Em caso de não saber a localização exata ou visualização do veículo, entrar na água somente com roupa seca para mergulho ou roupão sanitário, bota impermeável, para locais rasos. As condutas descritas acima deverão ser executadas de acordo com a sequência estipulada. Caso não seja possível ou viável a execução de algumas das ações, alcançar, lançar, caminhar, remar e nadar e mergulhar, o bombeiro militar deverá cumprir a próxima ação, com total enfoque na segurança. Condutas a serem adotadas em caso de afogamento com mais de 1 hora de submersão em águas poluídas. Estes casos serão considerados recuperação de cadáver. As buscas deverão ocorrer somente com equipamentos apropriados, roupa seca, com total isolamento da água poluída. Não havendo equipamento de proteção apropriado para atuação em águas poluídas, realizar somente buscas de superfície com embarcação ou outros materiais. A Diretoria de Apoio Logístico, DAO, deverá especificar e licitar o EP necessário à atividade de mergulho autônomo em águas poluídas, em específico a roupa seca e capacete de mergulho com fonia subaquática. EP este que deverá isolar completamente o bombeiro militar, toda a sua extensão corpórea, inclusive vias aéreas superiores, do meio líquido poluído. Em todos os casos em que as vítimas sejam resgatadas em até 1 hora, independente de método utilizado para retirá-la, deverão ser iniciadas as manobras de RCP, conforme protocolo de APH, ITO 023. Além do prescrito neste memorando, durante as atuações mergulho autônomo em águas poluídas, os militares envolvidos deverão considerar o previsto pela Instrução Técnica Operacional de Operações Submersas, ITO 12. As UEOP deverão manter atualizadas a localização e características das águas poluídas da sua área de atuação, além de repassar para tropas informações de maneira sistemática. Publique-se, registra-se e cumpra-se. Belo Horizonte, 8 de maio de 2017. Anexo único memorando número 3.14217, EMBM. Estudo teórico sobre riscos biológicos, químicos, físicos e taxa de sobrevivência em águas poluídas. Introdução. Dentre as várias ocorrências típicas de bombeiros militar atendidas pelo CBMMG, constatamos os atendimentos de mergulho autônomo e salvamento aquático, MASA, que representaram 0,3% do total de ocorrências referentes ao grupo de busca e salvamento, com 925 atendimentos, de acordo com o Anuário Estatístico do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais de 2016. Dentro desse tipo, encontramos várias naturezas como, por exemplo, afogamento em rio, riacho, córrego, afogamento em lago, lagoa, represa, busca e resgate de cadáver submerso, exceto afogamento. Outros tipos de salvamento aquático. Busca de equipamentos de bens submersos. Salvamento de pessoa em inundação, alagamento e enxurrada. Princípio de afogamento em rio, riacho, córrego. Outros tipos de mergulho autônomo. Apesar do número relativamente reduzido em comparação com outros tipos de salvamento como salvamento terrestre, as naturezas relativas a mergulho autônomo e salvamento aquático não deixam de ser concretamente relevantes face aos riscos inerentes da atividade hiperbárica. Tal natureza de ocorrências se faz principalmente nos períodos de dezembro, janeiro e fevereiro, caracterizados por temperaturas mais elevadas, o que leva ao aumento de banhistas e das demais atividades aquáticas, demonstrando que a temperatura é uma variável de influência nas ocorrências de MASA. Além disso, uma das maiores causas de mortes envolvendo crianças e jovens no Brasil, independentemente do período do ano, são os afogamentos. Spillman, 2015.
No rol operacional das atividades de mergulho autônomo é comprovado a existência de situações em que o afogado encontra-se em corpos d'água impróprios, poluídos, também independentemente do período do ano, quer seja por motivos de desastres naturais, enchentes, suicídios consumados, ocultação de cadáveres, acidentes no trabalho e acidentes diversos, entre outras possibilidades para a existência de vítimas em águas poluídas. Apesar de toda a preparação das equipes de bombeiros militar, as ações de mergulho autônomo e salvamento aquático se tornam peculiares, devido à natureza do habitat da atividade e necessidade de estrutura logística, conhecimento técnico além da existência de vários riscos ambientais. Dentre os riscos, podemos citar condições hiperbáricas, existência de objetos que possam causar lesões, corredeiras, efeitos da variação de pressão, efeitos da temperatura que pode causar hipotermia, equipamentos elétricos energizados submersos, deficiência ou ausência de equipamentos, incapacidade técnica das equipes e especialmente a existência de águas poluídas. Não são raros os conflitos sobre a tomada de decisão a respeito da execução do mergulho autônomo e do salvamento aquático em águas poluídas para resgate ou recuperação de pessoas que submergiram, considerando os riscos, peculiaridades e principalmente a possibilidade de localizar a vítima com vida. Diante disso é necessário um estudo do CBMMG para conceituar os riscos da atividade e dirimir possíveis dúvidas e orientar a atuação operacional. Finalidade: estabelecer procedimentos e subsidiar a tomada de decisão e atuação BM nas operações de resgate, recuperação de vítimas em águas poluídas. Caracterizar riscos, biológicos, químicos, físicos, logísticos e técnicos, envolvendo águas poluídas. Apresentar informações sobre possibilidade de sobrevivência de indivíduos que sofreram submersão por períodos prolongados. Apresentar equipamentos de proteção individual específicos para atividades de salvamento envolvendo águas poluídas. Ajudar a decidir quando a ocorrência se trata de resgate de vítima ou recuperação de cadáver. Estabelecer sequência de procedimentos a serem adotados para resgate de vítimas em águas poluídas. Minimizar riscos e maximizar o potencial do atendimento de ocorrências desta natureza. Sobre as águas poluídas. 4.1 Caracterização das águas. As águas doces, salobras e salinas destinadas à balneabilidade, recreação de contato primário, terão sua condição avaliada nas categorias própria e imprópria. As águas consideradas próprias poderão ser subdivididas nas seguintes categorias: excelente, muito boa e satisfatória, variando de acordo com critérios estabelecidos pela Resolução nº 274, de 29 de novembro de 2000 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. As águas serão consideradas impróprias quando no trecho avaliado for verificada a ocorrência de critérios também estabelecidos pelo CONAMA, dos quais, para o CBMMG vale destacar: incidência elevada ou anormal, na região, de enfermidades transmissíveis por via hídrica, indicada pelas autoridades sanitárias. Presença de resíduos ou despejos, sólidos ou líquidos, inclusive esgotos sanitários, óleos, graxas e outras substâncias, capazes de oferecer riscos à saúde ou tornar desagradável a recreação. Floração de algas ou outros organismos, até que se comprove que não oferecem riscos à saúde humana. Outros fatores que contraindiquem, temporária ou permanentemente, o contato primário, como por exemplo, derramamento de óleo e extravasamento de esgoto, a ocorrência de toxicidade e, no caso de águas doces, a presença de moluscos transmissores potenciais de esquistossomose e outras doenças de veiculação hídrica. 4.2 Riscos biológicos. As doenças de veiculação hídrica podem ocorrer pela ingestão ou pelo contato direto com a pele e mucosas das pessoas envolvidas. Como exemplos de patologias desta natureza, amebíase, giardíase, criptosporidíase, gastroenterite, febre tifoide e paratifoide, hepatites virais A e B, cólera, leptospirose, esquistossomose. A tabela 01 apresenta um resumo das principais doenças de veiculação hídrica, agente causador e formas de transmissão. Ver tabela 1. 4.3 Riscos químicos, toxinas e metais pesados. Entre as toxinas existentes em águas poluídas é conveniente citar aquelas produzidas pelas algas cenofícias ou cianobactérias que proliferam em águas poluídas com esgoto humano. O contato direto da pele pode resultar na irritação da pele ou em erupções, inchaço dos lábios, irritação dos olhos e ouvidos, dor de garganta, inflamações nos seios da face e asma. Beber água com cianobactérias tóxicas pode provocar náuseas, vômitos, dores abdominais, diarreias, complicações no fígado e fraqueza muscular. O médico deve ser procurado imediatamente e o fato comunicado à saúde pública local. Além disso, o despejo de resíduos químicos, agrotóxicos, metais pesados em rios e represas causam doenças, nem sempre de fácil identificação, por se desenvolverem de forma lenta, além de contaminarem peixes e outros animais. Os metais pesados podem causar doenças relacionadas ao sistema nervoso e sensorial. Contatos frequentes e ingestão de águas contendo metais pesados podem fazer com que esses elementos se acumulem no organismo da pessoa, aumentando a possibilidade de doenças. Em algumas ocasiões, o despejo destas substâncias químicas no ambiente é de tamanha proporção que ocasiona intoxicações agudas e danos graves à saúde daqueles que entram em contato.
4.4 Riscos físicos. Presença de objetos que podem causar lesões como galhas e rochas. Além disso, águas com temperaturas muito baixas podem causar hipotermia se os militares forem expostos às baixas temperaturas por tempos prolongados. A própria correnteza da água e os efeitos da variação de pressão podem ser um grande risco para os envolvidos em operações desta natureza. 4.5 Riscos relacionados à logística e técnica. Falta de equipamento adequado para contato com águas poluídas, como a roupa seca para mergulho e roupão sanitário, pode ser considerado um fator de risco. É considerado como fator de risco a ausência de militares especializados em mas e salvamento em corredeiras, enchentes e inundações durante operações envolvendo águas poluídas. 4.6 Temperatura média das águas superficiais do estado de Minas Gerais. Segundo dados do Instituto Mineiro de Gestão de Águas, IGAN, em 2016 a temperatura média das águas superficiais do estado de Minas Gerais foi de aproximadamente 23,7 graus Celsius, sendo a mínima de 12,1 graus Celsius e máxima de 34,6 graus Celsius. Isso mostra que os casos de afogamentos atendidos pelo CBMMG provavelmente ocorrerão em águas com temperatura superior a 0,6 graus Celsius. Materiais e equipamentos específicos para contato com águas poluídas. Para águas rasas. Botas impermeáveis e roupão sanitário com total isolamento de membros inferiores. 4.2 Para águas profundas que necessitem de mergulho autônomo. Roupa seca para mergulho com capacete de mergulho com fonia subaquática, equipamento este que isola completamente o mergulhador, toda a sua extensão corpórea, inclusive vias aéreas superiores, do meio externo poluído. Sobre o processo de afogamento e a possibilidade de vida de vítimas submersas por períodos prolongados. O processo de afogamento. Os afogamentos são uma causa comum de mortes acidentais, especialmente em crianças. Respostas rápidas de pessoas que estejam próximas ao local e das equipes de emergência podem fazer a diferença entre a vida e morte. A Organização Mundial da Saúde, OMS, relata que cada dia, mais de 40 pessoas perdem a vida por afogamento. Estima-se 372 mil mortes por ano. A OMS reconhece que o número total de afogamentos no mundo é muito maior. No Brasil, o número de óbitos por afogamento supera os 6 mil casos por ano. A cada 84 minutos um brasileiro morre afogado, Spillman, 2015. Segundo a Instrução Técnica Operacional número 23 do CBMMG, afogamento pode ser definido como aspiração de líquido não corporal por submersão ou imersão. A submersão ocorre quando o rosto está debaixo d'água ou coberto de água. Asfixia e parada cardíaca ocorrem dentro de 1 minuto de submersão. Imersão, pelo contrário, é quando a cabeça permanece acima da água, na maioria dos casos através do apoio de um colete salva-vidas. Uma interface líquido-ar é formada na entrada da via aérea da vítima, impedindo a vítima de respirar. A vítima pode viver ou morrer após esse processo, mas seja qual for o resultado, o processo é considerado um incidente de afogamento. Após a submersão, a vítima para de respirar inicialmente por reflexo. Durante este tempo a vítima frequentemente engole água. À medida que a ausência de respiração continua, a hipoxia e a hipercapnia se desenvolvem. Um laringoespasmo reflexo pode temporariamente impedir a entrada de água nos pulmões. Com o tempo, os reflexos diminuem e a vítima aspira água. A característica-chave na fisiopatologia do afogamento é que a bradicardia como consequência da hipóxia ocorre antes de sofrer uma parada cardíaca. A correção da hipossemia pela ressuscitação apenas ventilatória é crítica e por si só pode levar ao retorno da ventilação ou circulação espontânea. 5.2 Relação da possibilidade de vida com o tempo de submersão e temperatura da água. Decidir e interromper os esforços de busca sobre uma vítima de afogamento é notoriamente difícil. Não existe um fator único para decidir sobre parar os processos de busca e possível ressuscitação. Por outro lado, expor os militares a risco sem que haja evidência clara de possibilidade de vida da vítima não é viável considerando os riscos envolvidos e projeção improvável de êxito. Em algumas situações como, por exemplo, lesões traumáticas maciças, rigor mortis, putrefação, submersão por tempo superior a 0,1 hora, deixam claras a impossibilidade de se encontrar uma pessoa com vida. Entretanto, a sobrevivência neurológica intacta tem sido relatada em várias vítimas submersas por mais de 25 mínimo. Estes raros casos quase invariavelmente ocorrem em crianças submersas em água gelada, quando a hipotermia de imersão tem precedido a hipóxia ou em casos de ocupantes de veículos que sobrevivem por maior tempo devido à formação de um bolsão de ar dentro do veículo. Conselho Europeu de Ressuscitação, de Delines 2015. 2 mecanismos primários foram estudados e analisados considerando a sobrevivência após prolongada imersão. O primeiro é a resposta dos mamíferos ao mergulho, formado por uma tríade conservadora de oxigênio com base em apneia, bradicardia e vasoconstrição seletiva, que é conhecida como sendo mais forte em crianças do que em adultos. O segundo ocorre pelo resfriamento do corpo da vítima após a aspiração de água muito fria, arrefecimento do coração e sangue na artéria carótida e, portanto, o cérebro.
O tempo de sobrevivência à hipóxia do cérebro é então estendido por hipotermia, com a atividade cerebral reduzida e, portanto, queda de demanda de oxigênio a níveis mínimos a uma temperatura cerebral de 22 graus Celsius. Os efeitos neuroprotetores da hipotermia muitos são reconhecidos. 3 mecanismos subjacentes são sugeridos como base da proteção: diminuição do metabolismo, diminuição de edema cerebral e a inibição da liberação de glutamato. Em teoria, o resfriamento seletivo do cérebro pode ocorrer também em adultos, mas o fato de que mais crianças sobrevivem a períodos mais longos de submersão sugere que o resfriamento geral do corpo ocorre mais rapidamente em crianças e adultos menores, devido à sua complexão física menor. Tipton e Golden, 2011. Um estudo com 160 crianças que se afogaram nos Países Baixos verificou que os resultados sobre a possibilidade de reanimação eram extremamente pobres se o afogamento demorasse mais de 30 minutos mesmo se a hipotermia estivesse presente. Crianças afogadas em que o retorno espontaneamente da circulação não é alcançado dentro de 30 minutos mesmo com suporte avançado de vida não demonstraram um bom resultado. Um bom resultado neurológico é mais provável quando a circulação espontânea retorna dentro de 30 minutos quando o suporte avançado de vida se faz presente especialmente quando o afogamento ocorre no inverno. Estes achados levam a questionar o valor terapêutico da reanimação além da 30 minutos em vítimas afogadas com parada cardíaca e hipotermia, Kebuon et al., 2014. Uma proposta apresentada por Tipton e Golden sugere que 2 fatores são de grande relevância para se estimar a probabilidade de sobrevivência. São eles: temperatura da água, tempo de submersão. Segundo estes autores, vítimas que submergiram por mais 30 minutos em águas com mais de 6 graus Celsius possuem a possibilidade de reanimação de sobrevivência extremamente improvável. Por outro lado, quando se trata de águas geladas com temperatura inferior a 6 graus Celsius, a possibilidade de reanimação de sobrevivência se tornará extremamente improvável a partir de 90 minutos, conforme a figura abaixo. Sequência de procedimentos para resgate de vítimas em águas poluídas. 6.1 Condutas a serem adotadas em caso de processo de afogamento presenciado por BM ou testemunha ocular idônea com tempo de submersão em águas poluídas de até 30 minutos. Adotar as condutas a seguir, na ordem. Alcançar. Esta técnica se caracteriza por alcançar a vítima com um remo, escada, ganchos ou outros artefatos disponíveis, desde a margem sem que o bombeiro militar tenha contato com a água poluída. Lançar. Técnica que compreende arremessar algum dispositivo flutuante, como boia circular com corda, saco de arremesso ou lifebelt, desde a margem sem que o bombeiro militar tenha contato com a água poluída. Caminhar. Tratando-se de locais rasos, consiste em caminhar até a vítima usando equipamento apropriado, botas impermeáveis, roupão sanitário, sem contato com a água poluída, e em seguida fazer o resgate da vítima. Remar. Utilização de uma embarcação na superfície da água para efetuar o salvamento caso a correnteza permita ou mesmo a execução de busca de superfície para tentar localizar o corpo da vítima em uma área maior, sem contato com a água poluída, e em seguida fazer o resgate da vítima. Nadar é mergulhar, devido à possibilidade real de sobrevivência do afogado, não tendo a roupa seca para mergulho. Entrar na água somente se tem a localização exata ou visualização da vítima e se o ambiente não oferece alto risco como vertedouros de barragens e represas, barragens de rejeitos e lagoas tóxicas de refinarias, mineradoras, indústrias ou outro local que ofereça alto risco. Com disponibilidade de roupa seca, o BM deverá utilizá-la. As condutas descritas acima deverão ser executadas de acordo com a sequência estipulada. Caso não seja possível ou viável a execução de algumas das ações, alcançar, lançar, caminhar, remar e nadar, mergulhar, o bombeiro militar deverá cumprir a próxima ação, com total enfoque na segurança. 6.3 Condutas a serem adotadas em caso de incidentes com veículos submersos em águas poluídas com a possibilidade de formar bolsão de ar dentro do veículo. Considere a possibilidade de encontrar vítimas vivas. Adotar as condutas a seguir, na ordem. Localizar. Esta técnica se caracteriza por localizar o veículo e possíveis vítimas, sem que o bombeiro militar tenha contato com a água. B. Nadar é mergulhar. Com disponibilidade de roupa seca, o BM deverá utilizá-la. Não tendo a roupa seca para mergulho ou roupão sanitário, bota impermeável, para locais rasos, entrar na água somente se tem a localização exata ou visualização do veículo, desde que haja possibilidade de presença de vítimas em seu interior e se o ambiente não oferece alto risco como vertedouros de barragens e represas, barragens de rejeitos e lagoas tóxicas de refinarias, mineradoras, indústrias ou outro local de alta letalidade. Em caso de não saber a localização exata ou visualização do veículo, entrar na água somente com roupa seca para mergulho ou roupão sanitário, bota impermeável, para locais rasos. As condutas descritas acima deverão ser executadas de acordo com a sequência estipulada. Condutas a serem adotadas em caso de afogamento com mais de 1 hora de submersão em águas poluídas. Estes casos serão considerados recuperação de cadáver. As buscas deverão ocorrer somente com equipamentos apropriados, roupa seca, com total isolamento da água poluída.
Não havendo equipamento de proteção apropriado para atuação em águas poluídas, realizar somente buscas de superfície com embarcação ou outros materiais. 7. Exemplos de situações que apresentam alto risco de letalidade para os bombeiros militares, sendo que a entrada na água deve ser evitada. Vertedouros de barragens. Barragens de rejeitos, lagoas tóxicas de refinarias, mineradoras e indústrias. Salvamento em corredeiras realizada por militares sem curso, treinamento e materiais específicos para tal atividade. Águas com concentrações de materiais químicos ou biológicos capazes de causar óbito ou doença grave em militar, sendo esta condição atestada por laudo de órgãos competentes. Outras situações semelhantes no que se refere à presença de substâncias biológicas, químicas e ambiente de alta letalidade. Ver glossário e referências.